Aleluias, glória a Deus, estamos aqui, glória a Deus mais uma vez para ministrar, amém? A palavra para você, glória a Deus, você que está aí, se inscreva no nosso canal, glória a Deus, é bênção para a sua vida. Você que vai ver no Instagram também, segue a gente aí no Instagram. Você que vai ver no Facebook, glória a Deus, fique à vontade, amém? Então, glória a Deus, vou estar assim, aleluia Jesus, orando, glória a Deus, para que Deus possa abençoar, amém? Essa palavra, que essa palavra, glória a Deus, possa trazer, aleluias, como eu posso dizer para você, uma clareza, né, na sua mente, talvez, glória a Deus, muitas coisas confusas, né, na nossa mente. E essa palavra de hoje se refere muito a isso, né? Se refere à juventude, aquele, glória a Deus, que o inimigo... Porque, como eu posso dizer, muitos falam, ou até mesmo a Bíblia, glória a Deus, se o pai e a mãe, glória a Deus, não educar, o mundo vai lá e educa do jeito deles. Amém? Então essa palavra, glória a Deus, se refere muito a isso aqui. É a palavra que está aqui em Daniel. Amém. Glória a Deus. Fala de 4 jovens fiel diante da presença do Senhor. E você vai, aleluia Jesus, tá participando conosco através dessa palavra da presença de Deus. Curve sua cabeça aí do outro lado e vamos falar com Deus nesse exato momento. Soberano, eterno Deus e Pai, Pai querido, Pai celestial, Deus, mesmo Pai, que a maioria, ó Deus, dos servos, das servas, Senhor, diz que já está difícil, que glória a Deus, que não há mais solução, que não há mais jeito. Essa juventude, ó Pai, que está se levantando agora diante da Tua presença, do Teu Espírito, ó Pai, vai fortalecendo pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Nos abençoa, nos restaura, nos purifica, glória a Deus, e nos liberta. Acampa, Senhor, os seus exércitos de anjos ao nosso redor, para a glória do Teu santo nome, para a glória da Tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Olá a todos na paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor se encontra hoje em Daniel, capítulo 1. Gente, hoje a palavra vai ser um pouquinho longa, mas eu vou passar para vocês tudo aquilo que o Senhor ele me trouxe nessa manhã, quando eu estava orando, né? E aí eu comecei a meditar nessa passagem, e o Senhor fez eu caminhar pela Bíblia, porque Deus ele faz a gente caminhar pela Bíblia. Então eu quero trazer aqui algo para vocês que o Espírito Santo me direcionou em trazer, amém? E começa falando assim, ó. O título fala: A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. O versículo 1 fala: No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O que é sitiou? Acabou com Jerusalém. Amém? E o rei de Jerusalém naquela época era Joaquim, o nome dele. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Olha que forte aqui, ó. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Sabia que muitas das vezes Deus, ele, como que eu posso explicar? Ele permite a nossa queda. Como assim, já que Deus permite a nossa queda? Hoje eu estava comentando isso com um cliente lá no meu trabalho. E eu falei assim, muitas das vezes Deus ele permite a gente passar por situações de outras pessoas para a gente aprender a se colocar no lugar dela. Porque aquele que nunca passou, ele julga por fora. E aí Deus fala assim, não, calma aí, que eu vou fazer você passar na prática e você vai aprender, aí você nunca mais vai julgar. Então, tipo assim, Deus é ruim, Jaque? Não. Ele só ensina a gente passar na prática para verdadeiramente a gente aprender a parar de julgar a situação de muitas pessoas. Amém? E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs os vasos na casa do tesouro de seus deuses. Aqui o rei de Babilônia, Nabucodonosor, levou os vasos de Deus e colocou lá
na casa dos deuses que eles serviam, amém? E disse o rei às Penas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda sabedoria, sábio em ciência e entendidos no conhecimento, em que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na linguagem dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Olha a importância da gente comer da palavra de Deus. Porque eu posso falar algo para você, hoje em dia tem muitas pessoas que estão dentro da igreja. Jaque, por que você está falando isso? Porque eu vejo. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas que estão nas igrejas que comem qualquer coisa que dá para elas. Qualquer coisa que dá para elas, elas acham que é de Deus. E se nós tivermos o entendimento da palavra, a gente vai orar e vai na palavra. Porque Deus ele vai mostrar na palavra dele, se é dele ou se não é dele. E aqui, esses 4 jovens que foi levado para Babilônia, o rei determinou um certo manjar para eles, que havia porção de manjar e do vinho que ele bebia. E olha só que forte aqui, ó. E o rei ainda determinou por quanto tempo eles tinham que se alimentar, e que assim fossem criados por 3 anos. O rei determinou uma certa alimentação para eles, tá entendendo? De manjares e de bebidas, de vinhos. Você imagina se esses 4 jovens não fossem verdadeiramente homens de Deus? Imagina abominações que eles iam virar na mão do homem. Olha a importância da gente, ó, ser temente ao Senhor, obediente ao Senhor. Então não é sobre lugar, gente. Não é sobre lugar. É sobre verdadeiramente quem você aprendeu a temer. Porque aqui esses 4 jovens, eles aprenderam a temer ao Senhor de todo o coração. Independente do lugar que eles estavam, nada ia impedir a adoração deles. Nada ia impedir a obediência deles a Deus que eles serviam. Olha a importância. Então não é, porque eu só tenho que obedecer a Deus quando eu estiver na igreja. Não. Você pode obedecer a Deus em qualquer lugar que você estiver. Olha aí, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha José. Olha Noé. Meditem nessas palavras para vocês verem, nessas passagens. Eles não se corromperam. E olha que José foi viver no Egito, aonde eles serviam a outros deuses. Noé estava numa situação que aquelas pessoas estavam toda corrompida pelo pecado. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel estavam na Babilônia, aonde aqueles pessoal só servia outros deuses. Então não é sobre o lugar, é sobre a intimidade que você escolheu ter com o seu pai. Amém? E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e Misael o de Mesaque, e Azarias Abidnego. Mudaram, olha só. Podem até mudar o nosso nome, mas a nossa essência diante do Senhor não. Podem até rotular a gente, mas a nossa intimidade com o Senhor não. Porque o chefe dos eunucos mudaram o nome deles, mas a quem eles temiam, a quem eles serviam, isso eles não conseguiram mudar. Então, independente do lugar que vocês tiverem, podem mudar o nome de vocês, podem rotular vocês de qualquer coisa, mas a sua essência, a sua intimidade com Deus, isso ninguém pode mudar. Só vai mudar se você quiser. Porque Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles poderiam ter sido corrompidos. Acabaram com Judá. Olha só. Acabaram com Jerusalém. Fomos levados cativos para Babilônia. Sabe uma coisa? Nós não serve para mais nada. Não. Mas eles não pensaram desse jeito. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E é algo tão extraordinário, porque lá no comecinho dessa passagem fala que Deus deu, olha só, Judá na mão deles, do rei Nabucodonosor. Porque Deus, ele tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito,
Deus, muitas das vezes, ele vai te entregar até na mão dos seus inimigos. Porque Deus, ele tem estratégia para entrar em lugares onde ele quer salvar, onde ele quer libertar, onde ele quer restaurar. Por mais que você olhe e fale, Senhor, mas você me deu na mão do meu inimigo. Não, calma, é um propósito, é uma estratégia. Deixa ele achar que ele tá ganhando. Deixa ele achar que ele tá em cima. Deixa ele achar que ele tá abafando. Mas é uma estratégia minha. Só confia. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel teve que confiar. Assim somos nós quando somos entregues na mão dos nossos inimigos. Temos que confiar. José foi entregue na mão do povo do Egito, gente. E era uma estratégia do próprio Deus, para que Deus fosse até ali. Então Deus ele trabalha com estratégia. Muitas das vezes você está passando por situações e você está achando que você perdeu a batalha. Não, mas é só o começo da tua vitória. Aqui só era um comecinho para aquelas pessoas entenderem que Deus era Deus e só havia um Deus. Amém? Então prestem atenção nessa passagem. E Daniel assentou no coração dele não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com os vinhos que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha que coisa forte, ó. Daniel, ele falou no coração dele. Por isso que nós temos que ser até sábio. Tem hora, tem momento que a gente tem que falar, mas tem momento que a gente vai ter que se calar. Senhor, mas é momento, eu tô certa, mas vai ter hora que Deus vai mandar você se calar. Porque o justo, ele não se justifica. Quem justifica ele é o próprio Deus. E aqui Daniel, ele estava certo. Mas Daniel, ele foi sábio. Daniel colocou no coração dele que ele não ia se contaminar com aqueles pessoal da Babilônia. E Daniel falou, Senhor, me ajuda. E Deus ajudou ele. Porque Daniel, ele teve que ter coragem, ser forte e corajoso em chegar no chefe dos eunucos e falar que ele não ia se contaminar comendo aquela ração, aquela comida que o rei da Babilônia tinha preparado para eles. E aí ele teve que ter coragem de chamar o eunuco e falar assim, ó, eu não vou comer isso, eu não vou beber isso, eu não vou me contaminar com a comida deles. Olha a importância da gente entender a separação. Olha a importância da gente entender que Deus, ele nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. Já que aonde eu encontro essa autoridade? Na palavra de Deus. Já que aonde eu tenho esse entendimento, esse conhecimento? Na palavra de Deus. Porque ninguém cala um adorador. Adorador não é só aquele que louva, não, gente. Adorador é aquele que prega também. Adorador é aquele que obedece também. E olha a importância. Porque Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles não aceitaram ser corrompidos. Por mais que eles estavam na Babilônia, por mais que Nabucodonosor era rei da Babilônia, ele estava acima de todas as coisas. Só que eles entenderam que ninguém era maior do que o Deus dele. E que do mesmo Deus, que da mesma forma que Deus tinha livrado eles lá atrás, Deus também ia livrar eles agora. É essa confiança que nós temos que ter. Da gente estar, muitas das vezes, na Babilônia e a gente crer que Deus vai nos livrar. É a gente estar na mão dos nossos inimigos e a gente crer que Deus, ele está trabalhando com estratégia. Então, olha a importância. Então, não é sobre lugar. Você pode morar no pior lugar do mundo, mas você pode ser a diferença nesse lugar. Não é porque eu nasci numa favela que eu vou ter que me contaminar. Não, você pode ser a diferença. Você pode ser um trabalhador. Tá entendendo? Você tem que ser a diferença. Não é porque eu nasci na periferia que eu também vou ter que virar um traficante, um usuário, um bandido. Não. Você só vai virar se você quiser. Eu falo por mim, gente. Eu nasci na periferia. E não é porque eu nasci na periferia vendo coisa errada que eu tinha que me contaminar junto com aquelas pessoas. Mas eu entendi que eu poderia ser trabalhadora sim. Eu entendi que eu poderia sim ser uma estudante. Eu entendi que eu poderia sim levar uma vida digna, por mais que eu nasci na periferia. E foi o que aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Eles entenderam que por mais que eles estavam na Babilônia, mas eles não tinham que se comportar igual o povo da Babilônia. Porque não é sobre aquelas pessoas.
A gente tem que parar de deixar as pessoas formar o nosso caráter. A gente tem que parar de deixar as pessoas nos rotular pelo que elas são. Cada um faz a tua escolha. Se esses pessoal da Babilônia escolheu viver dessa forma, eles escolheram. E é a mesma coisa quando você mora na periferia. Se outras pessoas escolheu entrar na vida do tráfico, entrar na vida errada, gente, a escolha são deles. Mas você pode ser a diferença. Porque lugar não corrompe caráter. Quem corrompe caráter somos nós mesmos, com as nossas escolhas. Quem faz a decisão errada somos nós mesmos. Mas se estivermos firmados na palavra do Senhor, pode ter certeza que o Deus que a gente serve vai nos justificar. Assim como justificou Sadraque, Mesaque, Abidinegue e Daniel. Amém? E ora, Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel, ele teve que ser forte e corajoso. E ali o Senhor, ele deu graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu Senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os do mancebos, que são vós iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Olha só, o chefe dos eunucos foi e falou assim: eu tenho medo do meu senhor, eu tenho medo do rei de Babilônia, eu tenho medo de Nabucodonosor, porque ele já passou para mim o que vocês têm que comer, então eu tenho que obedecer. Só que eu posso falar algo para vocês? Se esse chefe falou isso para Daniel, que arriscaria a cabeça dele diante do rei, é porque esse chefe do eunucos viu algo diferente nesses 4 jovens. Viu algo diferente. E é isso que as pessoas têm que ver na gente. As pessoas têm que olhar pra gente e ver algo diferente na gente. E não é no muito falar, porque Daniel, ele não precisou xingar ninguém. Daniel não precisou discutir com ninguém. Daniel usou a sabedoria que Deus deu pra ele e a autoridade que Deus deu pra ele. Porque quem justificou ele em tudo foi o próprio Deus. Então muitas das vezes a gente acha que é no muito falar, vou debater com fulano, vou tirar satisfação. Não faça isso. Não faça isso. Porque o verdadeiro servo, ele vai pro joelho. O verdadeiro servo, ele vai pra oração. E Deus vai mostrar pra ele. Amém? E o rei determinou a vossa comida. E aqui então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, Daniel falando pro chefe, pro despenseiro dos eunucos, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Daniel falou para ele: eu te peço, experimenta, dá 10 dias pra gente comer legumes e água. Tá entendendo? Olha só. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e a parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires e te hajas com os teus servos. Daniel falou assim: dá 10 dias pra gente. E aí você vai olhar pra nossa aparência, que estamos comendo legumes e bebendo água, e os outros mancebos que estão comendo os manjar do rei e bebendo o vinho do rei. Aí você vai ver a nossa aparência. E ele veio nisto e o experimentou 10 dias. E o chefe dos eunucos aceitou a proposta que Daniel tinha feito para ele. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. O próprio chefe do eunuco teve que verdadeiramente ver que o que eles falaram era verdade. Que eles não precisavam das comidas, dos manjares do rei para parecer bem, mas eles precisavam de quem? De Deus. Eles precisavam do direcionamento de Deus. A gente não precisa das coisas dos homens. A gente precisa de Deus. A gente precisa das coisas que vêm do alto. Porque se Daniel ele fez isso, foi um direcionamento de Deus. Porque um servo verdadeiramente de Deus, ele obedece aquilo que vem de Deus. E Daniel obedeceu. E tanto que Daniel, só pra você ver, ele foi honrado. Sadraque, Mesaque, Abidinegue e Daniel, eles foram honrados.
Olha a importância da gente ouvir aquilo que Deus quer para nós. Muitas das vezes para nós, comer legumes, beber água é uma coisa de tolo. Não, isso é sabedoria de um homem e de uma mulher de Deus. Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer cenário. Mas entenda uma coisa, seja sábio, você não precisa debater com ninguém. O homem e a mulher de Deus, de verdade, eles vão pro joelho, eles vão orar, eles vão entregar diante do altar do Senhor. E eles vão deixar que o próprio Deus faça a justiça com as próprias mãos. Amém? Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que havia de beber, e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reinado. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. A palavra ela vai ser finalizada aqui. Não é sobre lugar. Não deixe as pessoas te corromperem. Mas faça que o Deus que você serve, as outras pessoas sintam vontade e sede de servir. Faça que o Deus que você serve, as pessoas olham e falam, cara, eu preciso saber o que acontece na vida dessa pessoa. Não é possível, ela não mata, ela não rouba, ela não usa droga, ela não se prostitui, ela não faz... Não, eu quero saber. E aí quando vai achar o teu segredo, serve a Deus. Foi o que aconteceu com Daniel. Tentavam achar qualquer coisinha. Não, esse cara não tem defeito. Tô tentando armar qualquer coisa, mas não tem. Não, eu quero saber o que é. E foram lá procurar. Quando viram, Daniel não matava, Daniel não roubava, Daniel não falava mal de ninguém. Daniel andava em comunhão com Deus. Daniel, ele tinha uma intimidade com o Senhor. E aí viram e falou assim, ele serve a Deus. E vai olhar para a tua vida e vai falar, cara, que vida abençoada. E aí vai sentir sede de servir o Deus que você serve. Então posso falar algo para você? Você não precisa se corromper por nada. Por nada. Porque fulano tem um carro melhor. Porque fulano tem uma casa melhor. Porque o fulano tem um cartão de 20 mil reais. Não se corrompa pelo que você vê. Você não sabe como que o fulano conquistou. Você não sabe como que o ciclano conquistou. Falar, todo mundo pode falar, gente. Mas só Deus conhece a vida de cada um no secreto. Só Deus sabe o que cada um passa no secreto. Deus sabe o que eu passo no secreto, o que o meu esposo passa no secreto, o que você passa no secreto. Mas posso falar algo pra você? O segredo da vitória nessa situação toda de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foi a intimidade que eles tinham com Deus. E Deus, ele está ensinando para nós através dessa passagem. Quer ter vitória na Babilônia? Busca minha intimidade. Amém. Busca minha face. Busca me ouvir e me obedecer. Quer ter intimidade em qualquer lugar que você está sofrendo perseguição, calúnia, difamação? Porque hoje eu estava falando algo pro meu esposo que é muito verdade. Não é fácil você passar por perseguição, pessoas te rotularem de coisas que você, muitas das vezes, você nem fez. Não é fácil. Mas se você tiver uma intimidade com o Senhor, Ele vai te justificar. Então, nossos olhos, ele tem que estar no nosso alvo, que é Jesus. Dói, vai doer. Lógico que dói. Jesus sofreu dor quando ele foi espancado, né? Para ir para a cruz do Calvário. Doeu, dói também. Só que a gente tem que deixar entrar aqui e sair por aqui. E se nós sabemos quem somos diante do Senhor, acabou. Daniel, ele sabia quem ele era diante de Deus. E por isso que todas as covas que lançaram Daniel, Deus o livrou eles de toda.
E se nós buscarmos termos intimidade com o Senhor, todas as covas que abrirem sobre as nossas vidas vai ser fechada, porque Deus ele vai nos livrar de todas. Se verdadeiramente tivermos uma intimidade com o Senhor, se verdadeiramente obedecermos ao Senhor, independente do lugar que você estiver. Amém? Então fique com essa palavra nesse dia de hoje. Meu esposo ele vai estar orando pela nossa vida. E eu quero que meu esposo ele ore em prol para que a gente venha buscar ter uma intimidade com o Senhor. Uma vida no secreto com o Senhor. Assim como Daniel ele tinha, uma vida de intimidade. Para que a gente não venha ser deixado levar por qualquer prato que nos oferece. Porque nem tudo que brilha os nossos olhos vem de Deus. Cuidado. Nem tudo que brilha os nossos olhos vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça aí, você que está do outro lado. Soberano eterno Deus e Pai. Pai querido, Pai celestial. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta palavra, Deus. Como foi fala aqui, ó Deus, pela tua serva, pela tua filha. Senhor, que possamos, ó Pai, estar fortalecidos diante da tua presença, diante da tua palavra. Porque quando vier, Senhor, qualquer prato de lentilha, glória a Deus, enviado pelo maligno em nossa direção, que possamos, glória a Deus, fazer, aleluia, Jesus, como Daniel, ser santo, ser sarado, ser separado, glória a Deus, pela tua palavra, e dizer não, tudo aquilo, glória a Deus, que não provém do Senhor. Tudo aquilo, dizer não para tudo aquilo que não provém da tua palavra, do teu Espírito. Porque sabemos, ó Pai, que aqueles, ó Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, que faz esse sacrifício, aqueles que, aleluia, Jesus, que faz renúncia, glória a Deus, como fez Daniel, fez renúncia, glória a Deus, aleluia, Jesus, da carne, glória a Deus, tudo aquilo que aquele povo estava provando, glória a Deus, ali sendo alimentado pelo rei, pelo manjar do rei, aleluia, Jesus. Daniel disse não. E nós sabemos, ó Pai, que hoje, glória a Deus, a Babilônia, o engano, aleluia, Jesus, representa, glória a Deus, o mundo. Mas o jejum de Daniel, glória a Deus, representa, aleluia, Jesus, a tua palavra sobre a nossa vida. Representa, glória a Deus, o direcionamento, aleluia, Jesus, espiritual do Pai Celestial para a nossa vida, Pai. Nos ensina, Senhor, a escolher, ó Deus. Porque, glória a Deus, nós sabemos, ó Pai, que às vezes, e muitas das vezes, aleluia, Jesus, como o Senhor testou Daniel, para ver se Daniel, glória a Deus, Sadraque e Mesaque era fiel, o Senhor também nos testa. Então, ó Pai, quero te colocar, Senhor, a nossa vida em tuas mãos, que quando, glória a Deus, o Senhor, aleluia, Jesus, for nos testar, aleluia, glória a Deus, entre o carnal, aleluia, Jesus, e o espiritual, que possamos, glória a Deus, aleluia, Jesus, fazer, Senhor, a coisa certa, como fez Daniel. Não escolheu o manjar do rei, não escolheu o vinho, mas escolheu, Senhor, a tua palavra. Escolheu, Senhor, aleluia, Jesus, fazer renúncia daquilo, glória a Deus, que saltava sobre a sua mente, sobre o seu interior, que era a carne, glória a Deus, de fazer renúncia, glória a Deus, para receber, aleluia, Jesus, glória a Deus, o teu espiritual, a tua presença. E quando, glória a Deus, chegávamos no lugar, e quando passávamos, glória a Deus, em uma rua, em uma avenida, vamos dizer assim, ali vai um homem e uma mulher de Deus. E porque sabemos que quando ali a Bíblia fala que vai um homem e uma mulher de Deus, o diabo pode até tentar, o diabo pode até, aleluia, Jesus, lançar os pratos, mas o homem e a mulher de Deus entende, glória a Deus, que tem que escolher como Daniel, escolher o espiritual, escolher, aleluia, dizer não ao vinho, não se embriagar com o vinho da Babilônia, e dizer sim, glória a Deus, para a presença do Senhor, dizer não à Babilônia, dizer não ao pecado, dizer não ao engano. Então, ó Deus, quero te entregar a nossa vida em tuas mãos, que nós sabemos, aleluia, Jesus, que estamos, ó Pai, no meio da Babilônia, e precisamos pegar o exemplo de Daniel, o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, glória a Deus, e pôr em prática, glória a Deus, e dizer não
a toda forma de engano, a todo prato que vier na direção enviado por Satanás, tentando nos desvirtuar, acabar com nossa vida, que possamos ter em mente que devemos escolher aquilo que é de Deus, que é a palavra de Deus, porque sabemos que aquilo que é carnal é momentâneo. Como eu falei, glória a Deus, esse dia, aleluia Jesus, para minha esposa, ontem. Falei assim, glória a Deus, aleluia Jesus, para terminar, glória a Deus. O diabo, os meus líderes falavam isso para mim, irmão. O diabo, glória a Deus, ele, aleluia Jesus, para terminar, amém? Ele, glória a Deus, te derruba. E depois ele vai lá, glória a Deus, e te mata. E te envergonha também. Envergonha no meio do povo ainda, amém? É assim que o diabo faz. Vira chacota. Vira chacota no meio do povo. Então, glória a Deus, que possamos, irmãos, escolher a coisa certa, a coisa que vem do Senhor. Enquanto Satanás, glória a Deus, o maligno, porque quem envia é o maligno. Quantos pratos ele enviou na minha direção também? E eu disse não. Não é não? Até mesmo para minha esposa. E nós dizemos não àquilo que vem do inimigo e escolhemos aquilo, glória a Deus, que vem de Deus, no nome de Jesus. Então escolha aquilo que vem de Deus, irmãos. Porque quando escolhemos, glória a Deus, aquilo que vem de Deus, Aleluia, glória a Deus. nos traz cura, Amém. nos traz restauração, glória a Deus, e purificação. E fica com essa oração e com essa palavra no nome de Jesus. Escolha aquilo que é espiritual, irmão. Amém. Porque, glória a Deus, tudo que procede da carne traz morte. Mas aquilo que procede do Espírito, glória a Deus, como diz a palavra, como foi quando Daniel trouxe vida, que Daniel foi para as covas dos leões, e naquele momento os leões, glória a Deus, entrou até, olha só, entrou em jejum, amém? Só Deus fez isso. Só Deus faz isso. Só Amém? Deus. Só Deus faz isso. Então fica com essa forte. palavra no nome de Jesus. É forte. Receba essa oração. E outra coisa, aprenda a repreender os pratos do diabo, sabe? Quando vir, você fala, tá repreendido em nome de Tem que Jesus. repreender. Que por todo o caminho que estiver vindo, volte agora no nome do Senhor. Senhor, me sela com o teu sangue. Me guarda no esconderijo do Altíssimo, porque Deus, ele te deu autoridade para você repreender toda a armadilha e a artimanha do diabo contra a nossa vida. Amém? Então, pega essa autoridade que Deus te deu e repreenda todo o mal. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E nunca se esqueça que Jesus, ele te ama. E compartilha Aleluia. a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Porque, para a glória do nome do Senhor Jesus, quase 12 mil almas, né, amor? E isso alcançado Quase aqui pelo nosso 12 mil canal. almas Amém? já foi alcançada aqui por esse canal, por essa semente que o Senhor confiou em colocar nas nossas mãos. Não somos merecedores, somos falhos, somos pecadores. Mas se Deus colocou a gente aqui, Deus viu algo na nossa vida, assim como viu na vida de Daniel, assim como vê na sua vida. Porque Deus, ele é o único que sonda o nosso coração. Ele é o único que pode caminhar no nosso coração. Então, para a glória do nome de Jesus, quase 12 mil almas já foi alcançada aqui por esse canal, para a glória do teu santo nome. E você é uma semente dessa. Amém. Se essas almas foi alcançada, porque você também compartilhou, você se inscreveu e você faz parte também desse canal junto com a gente. Juntos somos mais fortes e juntos ganhamos mais almas para o reino dos céus, porque sabe é aquele que ganha a alma para o reino dos céus. Amém? Então, se essas 12 mil almas foi alcançada, não foi para nossa glória, mas foi para a glória do nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz e Jesus ama vocês.